Hoje, no início da semana, eu comecei falando sobre entrevista de emprego e eu vou dar continuidade hoje a esse tema, tá? E aí, hoje eu quero contar para vocês sobre as perguntas que são feitas pelo recrutador na hora da entrevista de emprego e que muitas vezes a gente fica muito nervoso ali na hora de responder e acaba dando uma resposta que não favorece, tá? Então eu vou te explicar o que realmente estão por trás dessas perguntas, tá? Para você buscar a melhor resposta. Lembrando que o que eu vou falar aqui para vocês não são formas que você manipule o recrutador, mas é exatamente o que ele está buscando entender sobre o candidato, porque muitas vezes as pessoas não prestam atenção que por trás daquela pergunta existe um objetivo, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje falando sobre isso, tá bom? E para quem não me conhece, eu sou Cíntia Aguiar, sou gestora de recursos humanos, analista comportamental e coach. Lá na entrevista de emprego, você faz ali os cumprimentos, senta, né? E o recrutador vira para você e fala assim: me fale sobre você. Quando ele faz essa pergunta para você, ou quando ele pede para você explanar sobre você, muita gente comete um erro. Por quê? Porque essas pessoas querem falar da vida pessoal. E não é isso que o recrutador quer saber. Ele quer saber sobre a sua trajetória profissional. Ele pergunta assim: me fale sobre você. Ele está querendo saber sobre a sua trajetória profissional. Então, o ideal é você começar pela sua trajetória profissional. Não precisa ir também lá anos atrás. As últimas informações ali que você colocou no currículo, entendeu? Desde aquelas informações que estão no currículo, você começa a dizer sobre elas. A partir deste momento, se ele tiver interesse em saber da vida pessoal sua, ele vai perguntar. Então, aguarde ele te informar se é importante saber ou não da vida pessoal naquele momento. Então, nesse instante, ele quer que você conte a sua trajetória profissional, sobre a sua carreira, sobre as suas aspirações, sobre como você chegou nessa profissão. Então, é isso que está por trás da pergunta: me fale sobre você, certo? E logo em seguida, ele vai fazer uma pergunta para você, a seguinte: o que você faz nas suas horas vagas, né? Novamente, quando ele tá te perguntando o que você faz nas suas horas vagas, o que ele quer saber, na verdade, é se você é uma pessoa produtiva. Se durante as horas vagas você está se desenvolvendo, se você está buscando formas de ter equilíbrio na sua vida, se você é uma pessoa que cuida do seu corpo, da sua espiritualidade, que presta atenção na sua mente, se você está buscando formas de desenvolver a sua carreira ou alguma coisa relacionada àquela vaga, àquele cargo, para entender se você pretende ocupar aquela vaga, ela é temporária, se você está buscando uma forma de crescer na sua profissão. Então, na verdade, por trás dessa pergunta, ele está perguntando se você é uma pessoa produtiva, se você é uma pessoa que tem um equilíbrio na sua vida. Por isso, ele pergunta para você o que você faz nas horas vagas. Então, aí é importante você realmente entender se o que você vai responder para o recrutador tem a ver com a função que você está se candidatando. Então, acontece muito, por exemplo, quando a gente vai contratar profissionais que são da área comercial, né? Ele tem uma experiência todinha na área comercial e aí a gente pergunta qual que é a formação que ele está fazendo, né? Ele já passou por uma formação e está fazendo uma nova formação e ele está fazendo gestão pública. Então, aí a gente começa a entender melhor, né? Uai, você está na carreira comercial e está fazendo gestão pública, você quer passar no concurso público, você está estudando para isso. Então, assim, aí a partir dessa pergunta, ele vai fazendo outras perguntas que estão relacionadas ou não com a sua resposta ou com a vaga que você está concorrendo, correto? A próxima pergunta que ele vai fazer para você é: por que você saiu do seu último emprego, né? Essa pergunta as pessoas ficam assim: meu Deus, o que eu vou dizer, né? Por que eu saí do meu último emprego? Novamente, ele tá querendo saber se você é uma pessoa
como é que você é em equipe, se você é uma pessoa que difícil de trabalhar, se você sabe estar junto de pessoas, se você trabalha sob pressão, se você é uma pessoa que gosta de estabilidade ou que você arrisca. Por exemplo, pessoas que saem de uma empresa, tipo 9 meses, 10 meses, o recrutador ele presta muita atenção nessa resposta porque ele quer saber se o seu problema foi com a equipe, se é um problema interpessoal com a equipe, ou foi porque você não gostava da área e está buscando uma outra profissão. Então, assim, o que está por trás dessa pergunta é como que você se relaciona com a sua carreira, como que você se relaciona com a sua empresa. Se você tem uma facilidade ou dificuldade de lidar com pessoas. Se você é uma pessoa que é estável, se você é uma pessoa... Quando você está saindo muito de uma empresa, quer dizer que você pode, naquele momento, arriscar novamente por uma outra oportunidade que aparecer para você amanhã. Então, por isso essa pergunta é feita, tá? E aí, o ideal é você procurar responder sobre essa pergunta, né? Cuidado para não falar mal da empresa que você trabalhava antes, tá? É muito comum a gente fazer essa pergunta e os profissionais falarem mal do emprego anterior. Ah, porque tinha uma pessoa lá que eu não gostava. Ah, porque a empresa não valoriza o funcionário, sabe? Coisas desse tipo. Então, assim, o ideal é você buscar uma resposta que tenha a ver com o seu crescimento profissional. Ou que a empresa não tinha sessão de carreira, ou você chegou já num cargo alto, ou aquele local já não fazia mais sentido para você. Você passou muitos anos trabalhando na mesma empresa e quer novos desafios, né? Ou mesmo que você tenha ficado pouco tempo, mas você percebeu que vocês não tinham que você não tinha realmente, como que fala? Que você não se conectou com o ambiente, ou que você teve alguma dificuldade de chegar no local, era longe, então o horário não te valorizava, ou você decidiu fazer um curso e mudou, e lá não tinha um outro horário para você. Então, assim, busque encontrar uma resposta que a empresa, o recrutador, saiba que você está se percebendo, se conhecendo, e buscando formas de desenvolver profissionalmente. E não que você é uma pessoa que, por qualquer motivo que tiver ali internamente com a equipe, você vai sair. Você vai pedir para ir embora. Então, assim, isso... essa pergunta, inclusive o recrutador ele pode passar mais tempo nessa pergunta, tá? Outra pergunta que ele faz muito, essa o pessoal fica assim, né? Copia e cola, né? Qual o seu ponto fraco, né? Aí o recrutador, o candidato geralmente fala, ai, meu ponto fraco é que eu sou perfeccionista, né? Aquela resposta que todo mundo dá, todo mundo virou perfeccionista. Tem alguns comportamentos, inclusive, que o recrutador já sabe que é impossível aquela pessoa ser perfeccionista. O recrutador já tem esse olhar, se tiver um psicólogo ainda junto, ele vai entender como que essa pessoa... Então, assim... comportamentos que você faz com o corpo, algumas coisas que você faz na sua forma de... Gente, o corpo fala muito, então não busquem dar respostas para o recrutador que não são suas, ele vai perceber. Então, quando o recrutador pergunta para você qual o seu ponto fraco, é óbvio que você tem um ponto fraco. Aí você vai achar, não, mas eu não tenho ponto fraco, eu sou perfeita. Não existe pessoas perfeitas. Então, o que o recrutador quer saber quando ele te faz essa pergunta? Se você se conhece, se você sabe lidar com seus pontos fracos. Eu vou te dar um exemplo de mim. Eu tenho... sou muito comunicativa, então eu gosto sempre de estar falando. Eu já cansei de ir para reuniões, encontros, onde eu tenho que ficar como aluna, eu tenho que me colocar no papel de aluna. Então, às vezes, a pessoa que está lá na frente, o gestor,
o palestrante, né? Algum professor, eles perguntam assim: quem é que quer falar? Eu tenho que tomar muito cuidado para não levantar a mão e tomar o lugar da pessoa. Então eu tenho esse autoconhecimento de que eu preciso me controlar e não pedir a voz naquele momento. Então, quando você mostra para o recrutador que você conhece os seus pontos fracos, ele vai buscar entender que, se você conhece, você está buscando desenvolver condições de melhorar esses pontos fracos. Então é muito importante você, inclusive, citar: eu tenho muita dificuldade, eu sou ansiosa, mas eu tô lendo um livro para isso, eu faço meditação para melhorar essa situação, eu gosto às vezes de ficar sozinha para que isso não me atrapalhe. Então, assim, ele precisa entender que você vai buscar e que você está buscando formas de melhorar essa dificuldade, que isso não é um ponto fraco mais, que isso é um ponto de melhoria. E se você não conhece os seus pontos fracos, ele vai imaginar que você é uma pessoa mente fechada, um pouco difícil de aceitar feedbacks, né? Então, quando a pessoa tem dificuldade e ela não se conhece, quando alguém tiver que te dar um feedback: não, eu não sou assim, não, você tá enganado. Nunca ninguém me disse isso. Isso é um ponto de vista seu. Então, assim, é isso que o recrutador quer saber. Se você tem conhecimento dos seus pontos de melhoria, tá certo? Então, busque responder coisas sobre você e também situações que você já está se desenvolvendo em relação a essas perguntas, tá? A essa situação. Outra pergunta que ele vai perguntar para você muito, tem uns aqui que eu tô tentando deixar pro final, tá? Eu não quero essa daqui. Então já tá na ordem aqui. Ele vai te perguntar: o porquê eu devo contratar você? Por que eu devo contratar você? Pelo amor de Deus, não comece a chorar e falar que você precisa do emprego, que a situação tá complicada e só você na sua casa trabalha. Isso não vai fazer o recrutador contratar você. Não vai, não é esse o ponto. Quando ele perguntar para você o porquê que eu devo contratar você, o que ele quer saber é se você pode executar as atividades da vaga, do cargo que você se candidatou. Então, o que você tem que perguntar? Responder, fazer um link entre a vaga que você se candidatou com as condições que você tem, com a atividade que você tem de resolver, de solucionar. Por exemplo, eu sou gestora de recursos humanos, estou me candidatando para uma vaga de gestora de recursos humanos. Aí a empresa pergunta para mim: Cíntia, por que eu quero contratar, por que eu deveria contratar você? Me fala por que eu devo contratar você. Eu vou responder para ela: porque para a vaga de gestora de recursos humanos, eu sou a pessoa mais adequada, eu estou sempre buscando me desenvolver, eu tenho total habilidade para treinar e desenvolver pessoas, o meu processo seletivo é diferenciado, eu já tenho experiência e visão de melhorias, inclusive, para inovar sempre. E aí o que ele entende? Nossa, essa pessoa tá realmente a fim de trabalhar, ela entende realmente qual a função dela aqui dentro. E aí você precisa responder coisas que você já fez, passado, trazer algo para o presente e também pensando no futuro. Então são essas coisas que o recrutador quer saber. Qual é o link entre você, pessoa, com o cargo que você está ocupando? Então, falar que você precisa do emprego, que você está passando dificuldade, que você precisa trabalhar, pelo amor de Deus, vai te colocar, inclusive, como ponto negativo. Por que isso não é bom você dizer? As empresas tomam muito cuidado para não levar pessoas que já estão feridas para dentro das equipes. Porque quando você leva uma pessoa que está muito ferida, emocionalmente machucada, ela passa a ser um ponto de observação em relação à equipe. E se tiver uma equipe muito fragilizada, essa pessoa pode também levar situações de desconforto para o restante da equipe. Então, cuidado com as respostas que estão por trás dessas perguntas. Uma outra pergunta que ela já está sendo feita, tá? E que ela vai voltar mais vezes e que você tem a oportunidade de desenvolver a resposta dessa pergunta, tá na sua mão. Qual é essa pergunta? Inclusive, a gente brinca muito com essa pergunta lá no TikTok. O que você fez durante a pandemia, né? Eu fiz TikTok, gente, mas eu fiz outras coisas também, tá? Eu tava pensando, respondendo por mim, né?
sobre se alguém me perguntasse hoje o que você fez durante a pandemia. Nossa, eu fiz muita coisa. Eu fiz muita coisa durante a pandemia. Eu saí da zona de conforto. Eu tinha um medo do online, né? Tudo isso que eu tô fazendo aqui hoje com vocês estava nos meus planos. Eu já tinha isso aqui nos meus planos, num caderno anotado, um projeto anotado. Mas eu ficava me sabotando. Ah, não é a hora, não é o momento, eu preciso pensar nisso depois, né? Aí quando começou a pandemia, há praticamente 100 dias atrás, eu acho que já tem 100 dias que a gente tá na pandemia, eu, como sou uma pessoa muito ativa, eu preciso estar em movimento. Para vocês terem noção, eu já mexi no meu quarto durante a pandemia 3 vezes. Eu já mudei o meu quarto 3 vezes. A minha cama já mudou de lugar 3 vezes durante a pandemia. Então, eu preciso estar sempre em movimento. Se me perguntassem o que eu fiz durante a pandemia, eu teria uma lista de coisas. Me desenvolvi no digital, fiz quantas lives eu já fiz? Já fiz 2, pelo menos umas 20 lives, que eu já tenho umas 3 semanas que eu tô aqui, por aí. Entre 15 e 20 eu já fiz live, já fiz 2 cursos. Eu fiz um curso gratuito de inteligência emocional pela Escola de Negócios Conquer. Tava gratuito esse curso, inclusive eles abriram outro, tá? Que é o de inteligência financeira. Se vocês tiverem interesse em fazer isso também, tá lá na bio deles, né? É Escola de Negócios Conquer. Eu fiz esse curso, fiz esse outro curso, fiz 2 outros cursos que eu comprei, que são cursos pagos, tudo voltado para a área de RH. Eu comecei a ler alguns livros de verdade, eu vou falar de verdade, eu não terminei, porque como eu tô estudando muito, eu não tô conseguindo ler como eu gostaria. Então, o que o recrutador quer saber, né? Se você, durante esse período da quarentena, se você buscou formas de desenvolver, de ocupar a sua mente, ou se você ficou pensando no problema. Então, se você ainda não fez nada, ou se você ainda não pensou nisso, se você não sabe a resposta que você vai dar quando você for para um processo seletivo, tá na hora de você começar a fazer alguma coisa. Então, você ainda tem a oportunidade de levar uma resposta que tenha a ver com o seu desenvolvimento profissional. Então, pensa nisso, que ainda está em tempo. Ele quer saber novamente se você é uma pessoa produtiva, se você é uma pessoa que busca conhecimento, se você está se importando com o seu desenvolvimento profissional, ou mesmo que seja com o seu equilíbrio de vida. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ficar lá na pandemia estudando 1000 horas, e que todo mundo tem que sair para fazer live, ou que todo mundo tem que sair para o digital, ou que todo mundo tem que empreender. Não, eu estou dizendo que o importante é você se perceber e entender qual é a resposta que você quer dar. A resposta que você quer dar, ela está fazendo conexão com a vaga que você está buscando? Então, presta atenção nisso, ainda tem tempo, tá? De você se melhorar. A última pergunta que acontece muito no processo seletivo você quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma pergunta para fazer? Aqui você precisa tomar cuidado, tá? São 2 coisas que o recrutador pode estar querendo observar em você. Ele pode estar querendo saber se você é uma pessoa insegura, tá? Se você não teve atenção, ou se você em algum momento não tirou dúvidas quando pôde. Exemplo, muitas vezes o candidato ele fica fazendo as mesmas perguntas que já foram respondidas lá atrás. Então, tipo assim, salário já foi passado para você, a informação de quantas horas que você ia trabalhar já foi informada, quanto tempo que é o período de experiência, coisas relacionadas à vaga, técnicas. Então, isso já foi informado. Caso isso já tenha sido informado e você pergunta novamente coisas que você já sabe, não mostra que você é muito criativo na hora de fazer essa pergunta, entendeu? Então, se você tá tudo esclarecido, se você não tem dúvidas, não tem nenhum problema você dizer, não, eu não tenho dúvidas, está tudo esclarecido. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Do que você ficar fazendo perguntas que já foram respondidas. Entendeu? Então, assim, ou lá na hora que ele estava te passando sobre o salário, sobre os seus benefícios, naquele momento era a hora de você fazer alguma pergunta. Naquele momento. Então, aqui, o que eu gosto de fazer
é surpreender o recrutador. Então, uma pergunta legal que você pode fazer aqui na hora, se você quiser sair por cima, que dia que eu começo? A vaga já é minha? Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, ele mostra que horas eu começo, já posso começar? Mostrando realmente que você tem vontade de estar naquela empresa, que você está preparado para ocupar aquela vaga, entendeu? Ou eu só quero saber o dia que eu vou começar. Então, você pode brincar nesse momento, ficar um pouco mais leve, mas trazer perguntas realmente inteligentes nesse momento. É muito importante você ter essa atenção e entender o que é que o recrutador está querendo dizer quando ele faz essas perguntas. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, como eu disse lá no começo, não são formas de manipular as entrevistas. Novamente, eu quero deixar esse recado para você. Quando você for responder muitas dessas perguntas, responda sobre você. Não dê respostas que não são suas. Como eu disse, se você passar por testes comportamentais, se você passar por análises com psicólogo, eles já vão saber se o que você está fazendo é uma manipulação ou se realmente aquilo é seu. Então, tem formas dele comparar, tá? As perguntas que você dá com os testes que você faz. Essas perguntas aqui, elas são boas para poder te deixar tranquilo, porque geralmente nesse tete a tete aqui com o recrutador é onde as pessoas ficam mais nervosas e é onde geralmente elas não conseguem se mostrar. A gente pega um currículo excelente, a gente faz os testes são excelentes e na hora a pessoa deixa a ansiedade tomar conta, o nervosismo tomar conta e não entende o que está por trás da pergunta. Ela não respira, escuta, peraí. Agora é o momento de eu entender o que ele está querendo dizer. Então, assim, uma dica que eu vou te dar. Se você chegar no local da entrevista e você puder pegar água, leve água para a mesa de entrevista, tá? Se o recrutador te oferecer água, aceite. Porque quando você tiver ali, durante a entrevista, uma pergunta ou outra que você não foi preparado, tá? Você vai e toma um pouco de água. Isso vai te dar 2, 3, 4 segundos aí para você pensar na melhor resposta e poder se sair bem nisso e não deixar a ansiedade e o nervosismo tomar conta. Outra coisa, esteja preparada para as perguntas desafiadoras, tá? Para as perguntas negativas, para as perguntas o que deu de errado, qual foi o seu pior desafio dentro da empresa. Conte uma situação onde você não conseguiu resolver e precisou de ajuda. Qual foi a ação que você tomou já que você não conseguiu resolver? Então, estejam preparados para perguntas que você às vezes não sabe como responder. Então, são dicas que eu acredito que vão ajudar vocês aí para a próxima entrevista que você for fazer. Eu espero que não demore, que seu telefone toque logo, para que você já possa aproveitar essas dicas. E se você achar que essas dicas servem para alguém, essa live vai estar gravada lá no meu IGTV, tá? No feed lá do Instagram. Compartilhe com as pessoas, peçam elas para virem assistir. Eu vou estar aqui todos os dias, 8 horas da manhã, trazendo mais dicas para vocês. Eu já quero agradecer todo mundo que veio, 8 horas da manhã, um super desafio. Eu sou grata por cada um de vocês que estão aqui, tá? Sou muito agradecida porque existem um número de pessoas aí nas redes sociais, existem milhões de outras coisas que vocês podiam estar fazendo e vocês decidiram estar aqui, esse pouquinho, me ouvindo. Então, meu muito obrigada, meu agradecimento e me sigam aí nas redes sociais, YouTube. Eu tô com um grupo no Telegram, tá lá na minha bio. Quem quiser entrar pro grupo do Telegram, seja muito bem-vindo, tá? Acho que é isso. A nossa jornada acabou ontem, foi maravilhoso. Tem lá os depoimentos também no feed do pessoal que fez. E quem tiver vontade, aguardem a próxima jornada, tá? Quem quiser participar da próxima Jornada Me Emprega, assim que for possível, a gente vai compartilhar aí com vocês. Gente, de verdade, gratidão, bom dia, fiquem com Deus, obrigada por todos vocês que passaram por aqui e até amanhã. Fiquem com Deus, beijo!